Olá, que Deus abençoe a sua vida. Uma ótima noite para todos. Está no ar o programa Nosso Tempo. Eu quero, através desse programa, chamar a sua atenção com respeito ao que muitos têm enfrentado em sua vida: a injustiça. Palavra essa que tem levado muitas pessoas ao dor, a sofrimento, a viver uma vida totalmente destruída. Muitas são as pessoas que têm um grito preso, muitas pessoas que clamam e parecem não serem ouvidas. Quanto mais você luta, parece que os seus gritos ninguém ouve. Você vai acompanhar agora o testemunho de uma pessoa que viveu isso. Você sabe o que é um pai e uma mãe que vivem na fé descobrir que a filha não crê no mesmo Deus? Ou até mesmo você vê sua própria filha se automutilando? Você vê a sua filha depressiva? No lugar de abrir a gaveta e encontrar brinquedos, encontrar cadernos, você só encontra remédios? É essa história que agora você vai conhecer. Mas graças a Deus, a maior prova de que o tribunal de Deus funciona, resolve, é essa justiça que Deus fez na vida dessa pessoa. Acompanhe. Eu, pastor, há 32 anos, servindo a Deus. Casados há 27 anos. Eu, filha de pastor e ateia. Quando Esther nasceu, ela foi muito amada, muito querida, tanto por mim quanto por ele. Era uma menina alegre, feliz, brincava. Por exemplo, chegava em casa, ela aquele carinho. Ela era apaixonada pela obra de Deus. Apaixonada. Aqui, ó, nessa foto aqui, tá vendo? Isso aqui é uma das igrejas que a gente passou, ó. A Esther amava. Era algo muito bonito de se ver. A mudança começou quando ela, no finalzinho do ensino fundamental, ela estava entrando já na pré-adolescência. Dali em diante, a gente começou a perceber certas mudanças no comportamento dela. Com isso, ela entrou no ensino médio. Ela queria muito sair para poder ir nas amigas. E dentro de casa, Esther começava a dar sinais de agressividade. Aquela que era doce, era amiga, carinhosa. Aí a gente passou a como ser inimigo. E um dia ela passou por mim, a gente estava dentro de casa e eu percebi umas marcas na perna dela. E ela com os braços levantados para cima, foi quando eu olhei e vi as marcas aqui. Eu chamei ele e mostrei. Eu falei, isso não é coisa que ela está se esbarrando. Ela está se cortando. Por exemplo de uma colega, eu acabei vendo que ela se automutilou e eu peguei aquilo como exemplo para mim. Então, quando eu estava triste, chateada, ia direto na pele, né? Ia e me cortava. Aí, de repente, pequenos arranhões, os cortes foram crescendo. Eu passei a ir na corrente de libertação de sexta-feira com ela. Eu falei, filha, vamos usar as armas da fé. Ia, com muita má vontade. Mas essa tristeza estava só começando. Esther me falava que estava em tal lugar e não estava lá. Foi quando eu fui lá, peguei o celular dela, eu abri o celular, dei uma olhada. Foi ali onde eu vi a foto de um rapaz, onde eu vi conversas com ela, com uma amiga. Aliás, numa dessas conversas, ela me xingava na conversa. Entendeu? Ali ela disse um palavrão se referindo a mim e a ele. Foi muito triste ver aquilo. Ela me xingava no WhatsApp para amiga e dizendo que estava pouco se lixando. Então eu comecei a piorar. Aí foi onde eu fui causando mais decepções. Continuei sendo uma pessoa explosiva, a automutilação continuava, fui procurar tratamento médico, né? Então comecei a ir em psicólogo, psiquiatra, comecei a tomar medicações por conta disso. Antes dela iniciar esse tratamento, foi quando a gente sentou na mesa e novamente ela desabafou. E novamente eu insisti com respeito à fé, que Deus iria honrar e ela iria vencer aquilo. E foi quando ela veio e deu a
primeira. Ela falou assim, tá, mãe, a senhora não está entendendo. Eu falei, não estou entendendo o que, Esther? Eu não creio em Deus. Quando ela falou, eu não creio em Deus, eu literalmente fiquei muda. Eu fiquei parada, eu falei, como? Teve um rapaz que eu me relacionei que era ateu. Então eu comecei a tomar esse ranço. Quando minha mãe falava de Deus, esse ranço quando meu pai falava também de Deus, abria a palavra de Deus, tentava me ensinar. Eu não queria mais ouvir. Porque para tudo para ela é Deus. O dia que ela falou, eu sou ateia, não creio, na hora veio aquele choque, aquela tristeza, eu falei, não é possível que isso aconteceu. Era uma injustiça muito grande você criar uma filha voltada para servir a Deus e ela decide, por livre e espontânea vontade, servir esse mundo. Querendo ou não, a gente se pergunta se a gente errou em alguma coisa ali dentro. E eu comecei a fazer o tratamento com psicólogos, psiquiatras, tomei alguns medicamentos. Eu não queria mais ir para a igreja, eu não queria mais. E ela entrava com muita força discutindo. Que teve um dia que ela veio para cima de mim na cozinha. Naquele dia, ela iria partir para as vias de fato. Ela só não partiu porque eu dei um passo atrás. E eu conversando com ela, foi quando ela pega e mete, ela bate os braços com muita violência. Ela fala para mim, mãe, deixa eu sofrer com os meus erros. É a vida que eu escolhi e eu quero que vocês respeitem isso. E a gaveta dela estava transbordando de medicamento, porque toda hora que ela ia no psicólogo, no psiquiatra, ela voltava com um medicamento diferente. Me relacionei com homem, com mulher, experimentei bebidas alcoólicas, não cheguei a ser uma pessoa viciada, mas eu tinha uma certa frequência. Enquanto eles estavam na igreja, eu estava em casa fazendo o errado. Quando você olhava para o altar e via o seu pai, o que passava pela tua cabeça? Eu não conseguia crer naquilo. Eu achava que ele estava errado sob o ponto de vista dele. Como era para o senhor saber que a sua filha estava ali e não acreditava naquilo que o senhor estava pregando? Realmente foi uma guerra, porque até mesmo as pessoas percebiam do lado, né? Ela cruzava os braços, então balançava a cabeça. Ali, naquele momento, eu intensifiquei a minha guerra espiritual. Eu participava da oração do meio-dia, eu consagrava água e eu lavava o quarto dela com aquela água. Quando eu pegava, deitava na cama dela, e meu Deus, é o Senhor que traz à existência aquilo que não existe. Então, meu Deus, faz nascer dentro dela o que ela diz que não tem. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais como agir. Eu estou pronta para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Era uma oração que eu passei a fazer quase que todos os dias na cama dela. Ali entrou também os votos que a gente já vinha fazendo no altar por ela. As fogueiras santas que a gente vinha e apresentava a vida dela no altar. Foram inúmeras. Um belo dia, eu pego o celular dela e tem dois vídeos de despedida. E a gente sempre morou em prédio alto, né? E quer dizer, tudo aquilo vinha como uma pressão, tipo, ó, volta para casa para poder cuidar dela. Tudo, vendo toda aquela situação, batia aquela dor. Poxa, estou no teu altar servindo há anos e pregando a tua palavra, servindo o Senhor Deus vivo. Olha só como está a situação dentro de casa. Eu vivia na prática tudo aquilo que eu ensinava para as mulheres dentro da igreja. A questão da perseverança, de insistir em bater na porta de Deus. E teve uma fogueira santa nesse período, a gente estava na igreja de Santo Antônio Descoberto. Foi quando começou ali o propósito e eu tinha que subir o altar pela vida dela. Né? A gente precisava de uma decisão, não dava mais para viver daquele jeito. A nossa situação com uma filha ateia dentro de casa era intervenção divina. Não tinha outra solução. Então foi ali que a gente subiu o altar pela vida dela e pela nossa casa. Vem me ajudar, meu Deus, não posso mais contar com minhas próprias mãos. Eu entreguei aquela causa para Deus. Falei, Deus, eu falei. Então quem tem que falar agora é o Senhor.
Depois que eu desci o altar, logo depois daquilo, um certo dia, eu estou na cozinha, ela encostou do meu lado e disse: mãe, eu preciso falar uma coisa com você. Eu preciso falar. Eu falei: fala, filha. Ela falou: eu estava na reunião ontem. Eu estava assistindo a reunião ontem, quando o pastor, ele chamou para fazer uma oração. E no momento que ele chamou, me deu aquela vontade. E eu levantei do banco e comecei a orar. Eu me levantei, me ajoelhei, e naquele momento de oração veio a voz de Deus. Sem dúvida nenhuma era a voz de Deus falando: o que você tem a perder? Então aquele dia é como se uma ficha tivesse caído. O que eu estou fazendo? Eu olhei para ela e falei assim: Deus falou contigo, filha. Ela olhou para mim, ela olhou para o teto, ela olhou e falou assim: eu não sei, eu acho que falou. Eu falei: e aí, o que você vai fazer com o que você ouviu? O que você vai fazer agora? Ela falou assim: eu decidi que eu vou parar com a medicação. Foi a primeira coisa que ela fez. É como se algo tivesse mudado dentro de mim. É como se houvesse uma luz. E isso foi evoluindo. A pessoa que mentia, não mentia mais. Então ali eu comecei a buscar, eu comecei a me envolver mais. Porque naquele dia, quando Deus falou comigo, eu levantei em paz. E no dia de Pentecostes, em 2023, eu recebi o Espírito Santo. Naquele momento foi uma paz, nasceu uma certeza. Aquele dia foi o dia que eu trabalhei mais feliz no meu trabalho, porque foi uma certeza mesmo. Eu falava assim que eu não queria ir para o mesmo caminho que eles. E hoje eu tenho o desejo de servir a Deus aonde? No altar. Hoje é a felicidade, hoje a paz, a alegria de estar aí servindo a Deus, estar no grupo, dedicando, cheio do Espírito Santo. Isso pra gente o Pai é uma felicidade muito grande. Eu perdi tanto tempo falando com ela, a gente insistindo para que ela ouvisse, e quando Deus entrou, ele falou 5 palavras. Tudo aconteceu porque vocês não desistiram de mim, né? E vocês lutaram, vocês perseveraram, e eu queria dizer para vocês que eu sou muito grata por isso. Por vocês não terem desistido de mim, por vocês terem orado, terem tido paciência. Eu agradeço a vocês. Muito obrigada. Quantas são as pessoas que têm vivido injustiçadas, humilhadas? Tem um texto sagrado que diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Embora pareça tardio, certamente Ele julgará a sua causa. O que você tem que fazer é trocar a mesa do médico, é trocar a mesa do juiz, do promotor, do advogado, é trocar essa mesa que você tem ido muitas vezes apostar, você tem muitas vezes passado noites sem dormir, esse balcão dos vícios, pelo altar de Deus. Quando uma pessoa ela vai até o altar de Deus, a sua causa é julgada, a sua causa é resolvida. Tudo o que você tem que fazer é, nesse momento, decidir, como essas pessoas fizeram. Olha que história maravilhosa você acabou de acompanhar, de um pai, de uma mãe que não desistiram dos filhos. Faça como essa viúva fez. Importunou o juiz até que a sua causa foi julgada. O segredo para que você possa alcançar a justiça divina é a perseverança. Quando há perseverança, há resultado positivo. Quando há perseverança, a sua vida não fica no vazio, no zero. Você sai do anonimato. Você passa a estar em evidência. Vamos então a essa chamada que fala dessa caminhada da fé rumo à justiça divina. Eu já volto. Você conhece os meios para buscar justiça neste mundo? Mas e quando nenhum juiz e nenhum tribunal tem o poder de fazê-la? Que juiz pode determinar a reconstrução de uma família? Que juiz pode ordenar que a saúde volte ao corpo doente? Que juiz
pode fazer os vícios largarem quem você ama? Que juiz pode restaurar o amor no coração de um casal destruído? Ou expulsar a depressão que consome a alma? Há causas que nenhum tribunal humano pode julgar e que só a justiça divina pode alcançar. Mas como buscar essa justiça? O altar é o tribunal de Deus, onde o justo juiz reverte toda a injustiça. O lugar onde os que vivem pela fé depositam sua confiança e sua vida na dependência da sentença da justiça que não falha. Pois neste tribunal, a fé é a prova que determina a última palavra. A sentença vem de Deus. Fogueira Santa da Justiça. Em julho, em todas as igrejas universal. Nós estamos vivendo a fé da justiça de Deus. E também nós iniciamos os 21 dias na fé de Daniel para que haja uma resposta. A resposta que você mais necessita, que ainda você não recebeu, ela está próxima, ela está por vir. Esse propósito do jejum de Daniel é para todas as pessoas que estão muitas vezes fracas, sem forças e precisando de uma mão amiga que venha lhe ajudar. Se você é essa pessoa que me ouve, que se encontra nesse momento em um quarto escuro, em um leito de um hospital, sem saber o que fazer, se você me ouve de uma cela fria, se você me acompanha agora e você está vivendo momentos difíceis, esse propósito é para você. Acompanhe esse intervalo que fala do jejum de Daniel e já voltamos mostrando mais resultados de pessoas que foram abençoadas pela fé. Do jejum de Daniel, o período de maior dedicação e de maior comunhão para o recebimento da maior promessa divina, o Espírito Santo. 21 dias agradando ao Espírito Santo. Até 13 de julho. Saiba como participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma igreja universal mais próxima de você. Localize o templo mais próximo acessando universal.org/localizar. Muito bem, esse testemunho que agora você vai acompanhar é o testemunho de uma pessoa que sofreu. Uma pessoa que teve a sua vida marcada pela dor e pelas injustiças, tomou atitudes erradas, sofreu as consequências de sua escolha, mas mudou. Mudou quando tomou a decisão certa de ir para o altar. E o altar mudou a sua vida. Acompanhe a história de mais uma pessoa que venceu através da fé nessa campanha da justiça e já voltamos. O meu sonho era ter uma família. E quando o meu filho nasceu, eu imaginei que esse sonho estaria sendo realizado, né? Mas com 4 meses, o pediatra falou para mim assim: mãe, a cabeça do seu filho está com uma circunferência muito grande, muito além da curva para a idade dele. O seu filho tem um problema chamado hidrocefalia. Eu vou pedir para que você leve ele para um neurocirurgião. Aliado a esse problema da cabeça tá grande, ele tinha um
refluxo muito forte. Nós saímos com bolsas, muitas bolsas, porque ele tinha que trocar de roupa a todo momento, sabe? Porque a cada alimentação o leite era um leite especial e a cada alimentação os jatos iam muito distante. E era algo, sempre que a gente voltava, cada medicação que aumentava, o refluxo piorava. E então nós chegamos no neurocirurgião, no primeiro, e ele disse: mãe, vai ser colocada uma válvula na cabeça do seu filho, porque a cabeça dele está crescendo, porque está tendo água dentro da cabeça dele. E aí nós fomos para uma outra médica, que era uma médica muito conceituada. E aí ela falou para mim assim, a mesma coisa: seu filho precisa operar. E eu falei, ela falou, então vamos fazer os exames pré-operatórios. Eu falei assim, não, eu ainda vou pensar, eu vou ver o que eu vou fazer. Aí ela me olhou no meu olho assim e falou assim, eu acho que você não está entendendo. Procura saber o que é cabeça d'água. Essa é a doença que seu filho tem. Se fosse meu filho, eu teria operado ontem. E não tem mudança. Eu me coloquei diante de Deus, eu abri a palavra e Deus me mostrou o seguinte, que Ele é fiel e que Ele cumpre o que promete. Ele prometeu. Ele disse que levaria nossas dores e as nossas enfermidades. Foi essa palavra que eu aprendi, foi essa palavra que me foi revelada. Então, se Ele prometeu e Ele é fiel, Ele tinha que cumprir. E aí veio a Fogueira Santa de Israel, e não foi a primeira, e eu tinha certeza que Deus ia mudar. Eu não sei, eu não sabia o que Ele ia fazer. Eu só sabia que Deus ia fazer. Eu não sabia o quê, mas eu sabia que Ele ia fazer. A gente colocou toda a nossa força. A nossa causa ia ser julgada. Deus ia dar a sentença final, na certeza, mais uma vez, que Ele ia cumprir o que promete. Eu subi no altar e eu entreguei a Deus o meu bebê. Eu falei, Senhor, é o que o Senhor determinar. A senhora estava disposta ali até de repente perder o seu filho? Sim. Eu vim na fonte. Eu não estou aqui aguardando um paliativo, um remédio. Eu vou direto a quem pode me ajudar. Eu sei que só o Senhor. Dona Fernanda, mas a pergunta que não quer calar. E o seu bebê? Meu bebê está aqui. Está aqui? Tá Então, aqui. Traz o bebê dela, por favor. O nosso altar da nossa catedral, como você vê aqui ao fundo, já está preparado para você que sofre e quer a nossa ajuda em oração. 99510250 é o número da sua participação, onde você poderá buscar ajuda espiritual. Esse é o nosso SOS espiritual. Todos os dias nós temos clamado. Inclusive hoje também nós vamos realizar a oração às 22h30. Através das redes sociais e também pela CNT. Você pode estar conectado com Deus, estar conectado com a fé. Não basta apenas querer justiça, você tem que apresentar a sua prova à altura. Qual tem sido a sua prova? Você tem uma causa? Você, de fato, é uma pessoa que quer ver a justiça de Deus? Então venha buscar. O que essas pessoas que você acompanhou elas têm em comum? Todas elas não ficaram paradas. Entraram com uma ação, foram até o tribunal de Deus,
aquele que realmente resolve, o justo juiz, e venceram. E o mesmo vai acontecer com você. Tome a decisão também de lutar. A nossa catedral está com as portas abertas todos os dias, de segunda a segunda. Aqui está aparecendo para você os nossos horários dessa semana, onde você pode tomar uma decisão. Inclusive, nessa quarta-feira, nós estaremos participando da Santa Ceia, da Mesa de Deus, a Santa Ceia da Justiça Divina, para todos aqueles que desejam alcançar a justiça para a sua vida e serem justos. E a justiça começa quando você decide sair do reino do mundo e passar para o reino de Deus. Acompanhe esse intervalo que fala dessa quarta-feira da Santa Ceia e já voltamos. A Santa Ceia é a cerimônia que relembramos o sacrifício do Senhor Jesus por cada um de nós. E é neste momento, com o pão e o cálice nas mãos, que renovamos os votos de uma aliança de fidelidade nesta vida, para herdarmos a eternidade no reino dos céus. A mesa já está preparada, para que você, diante do altar, venha tomar do cálice da nova e eterna aliança, o cálice da salvação. Nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor. Muito bem, chegamos então ao final da nossa participação. Prepare o seu copo com água, é momento de oração. Vamos unir a nossa fé com Alexandre Amaro, vamos falar com Deus. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor grande Deus e Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós nos achegamos à Tua presença em oração. Pedimos agora em favor das famílias. Meu Deus, quantas são as famílias que estão divididas, destruídas, arruinadas. Famílias, meu Deus, que tiveram no seu meio um grande problema, a separação, o divórcio, a traição. Por isso, meu Deus, tem irmãos contra irmãos, pais contra filhos, filhos que odeiam seus pais. Assim tem sido a família de muita gente. Mas o Senhor, meu Deus, é aquele que restaura o amor, a compreensão, que transforma os corações. Então eu peço por esta família, eu peço por cada ente querido, eu peço por cada familiar. Meu Deus, quando esta pessoa beber desta água, que ela tenha forças, que haja perdão, que haja salvação dentro desse lar, que a família venha estar unida, que esta família, meu Deus, seja abençoada por Ti. Nós consagramos esta água, nós abençoamos esta água e ao beber da mesma, que esta pessoa receba vida, forças e seja ela iluminada por Ti. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entregamos as famílias em Tuas mãos, na certeza que o Senhor ouve a nossa oração. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Amigo, amiga, beba da água e seja abençoado por Deus. Graças a Deus. Olha, que a sua família seja iluminada, que a sua família seja abençoada, que você tenha união familiar e que a sua família volte a sorrir novamente, todos unidos à mesa, com paz, amor e, acima de tudo, a presença de Deus. Que Deus abençoe a todos. Creia no milagre. Você pode então estar participando, buscando ajuda e entrando também nessa campanha da Fogueira Santa de Israel. Você vai passar pelo altar e ali no altar você vai pegar o seu pedido. Você vai escrever a sua causa e apresentar diante do tribunal de Deus. Rua Padre Chagas, 3.536, é o endereço da sua felicidade, da sua vitória. Eu aguardo por você, tome a decisão, porque só depende disso para a sua vida ser transformada. Até lá.